Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Que alegria estar aqui com vocês, mais um sábado, mais um fim de semana para a gente falar de coisas boas, de coisas interessantes, de coisas que despertam a nossa curiosidade, como que a gente pode, de repente, fazer o que ela faz, chegar onde ela chegou. Então, hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Paty Souza. Pode entrar, Paty. A gente... Bom dia, bem-vinda. Que alegria que deu certo, né? Enfim, deu certo, porque olha, esse encontro tá procrastinado. Tá. Foram 3 finais de semana a gente se organizando. Ela podia, eu não podia, e a gente foi se organizando, mas enfim, deu certo. Patrícia está aqui hoje, Paty está aqui hoje, para contar um pouquinho da sua história. Eu até fiz, Paty, em mês de maio, eu fiz 4 programas dedicados totalmente às mulheres, né? Que é o mês das mães, e falando das múltiplas funções de uma mulher. E eu fiz 4 episódios, foi uma série, onde eu entrevistei pessoas, tanto daqui de Itaituba quanto de Goiânia. Olha que legal! Trouxe pessoas falando sobre diversos assuntos, né? Sim. Então, eu entrevistei inicialmente a Kézia Caroline, que é uma profissional daqui. Acompanhei. Isso, a Sandy. Depois a chefe Brenda Fonseca, lá de Goiânia. Depois eu trouxe a Brenda Graziella, lá de Manaus, que é do programa Lute como uma Mulher, falando sobre o câncer de mama. Sim. E encerrei semana passada com uma garota de 25 anos, que é a Laís, que fez assim, tem uma história linda já, super. E aí eu falei, agora eu vou fechar, né, com uma outra mulher também, que vem trazendo uma série de informações, uma série de ações durante a sua vida, né, Paty? Eu quero agradecer, já deu certo. Agradeço o convite. Deu certo. Pode sentar, pode dar um bom dia para os seus telespectadores, seus seguidores. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia a todos os telespectadores. Eu lembro que quando eu assisti o Silvio Santos, aí eu ficava vendo ele fazer as pessoas repetirem as palavras difíceis, né? Sim. E aí uma delas era telespectadores. Eu ainda vou falar essa palavra. Na televisão. Na televisão. E olha, eis que eu estou aqui novamente compartilhando um pouco da minha vida, né? Então, quero te agradecer pelo convite, né? A gente teve aí uma longa história de ajustes, né? De tempo, de horário. Mas no momento certo, tudo dá certo, né? Acho que Deus prepara, então tinha que ser hoje mesmo. Não tinha jeito. E eu tô muito feliz por estar aqui. Eu tô muito feliz que você também esteja aqui, porque a gente é um programa que traz vários assuntos, né? De vários assuntos muito sérios, assuntos muito difíceis de falar, como violência sexual infantil, violência contra a mulher, uma série de outras coisas, mas também é um programa que quer trazer um pouco de leveza, de tranquilidade, Sim, né? É e aí eu costumo dar uma mesclada assim para o público de pensar assim, não tem só coisa ruim nesse mundo, tem coisa boa também. Né? É preciso acreditar que o mundo presta, né? Sim. E que a gente consegue lidar com essas adversidades. E que a gente consegue, eu acho que o grande como é que eu posso dizer? Insight da vida é justamente esse equilíbrio da gente conseguir lidar, né, com as coisas boas, que são muito mais fáceis de absorver, quanto as coisas que são mais difíceis e que a gente precisa ter, né, um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de compreensão. O seu microfone do TikTok. Olha, mana, como que o TikTok não está me assistindo? Tá ouvindo. Não estava me ouvindo, mas agora está. Então, assim, é complicado, mas eu acho que não é impossível, né? Eu acho que com o empenho de cada pessoa, né, e cada um cuidando de si, cuidando às vezes um pouquinho do outro, a gente consegue lidar com essas situações difíceis. Com certeza. Bom, eu vou começar pedindo para a Paty fazer uma coisa bem rápida, porque a gente vai falar, né, de um monte de coisa aqui, mas como que a Paty se descobriu? Eu conheci a Paty logo que eu cheguei em Itaituba. Eu fiquei curiosa também, porque
Eu, particularmente, ainda não te conhecia pessoalmente. Como que ela me descobriu? Pois é. Por que será, né? Porque é uma pessoa que está em quase todas as publis, né? E ela é amiga de uma amiga minha, que é a Patrícia Manicure lá. Sim! Então a Paty é muito minha amiga também. Ai, que legal! E eu conheci o trabalho da Paty assim que eu cheguei em Itaituba, 1 ano e 10 meses atrás. Sim. E eu comecei a perceber, né? E eu precisava conhecer, entender Itaituba. Sim. Como conhecer, entender Itaituba, se não por aqueles que conhecem e entendem Itaituba muito mais, né? Porque transita por todos os setores, né? Sim. Setor público, privado, casa, família e tudo. Verdade. Então, eu tenho que conhecer quem é Itaituba, né? O que Itaituba pode proporcionar. E eu comecei a seguir algumas pessoas, né? Algumas influencers, né? E alguns políticos, e fui para conhecer um pouquinho da história. E numa dessas eu conheci você. Vi você e comentei, um dia comentando lá, fazendo minha unha com a Paty. Falei, nossa, eu até achei que era a mesma pessoa, porque Paty Souza também. Sim. Aí ela, não, ela é muito minha amiga, a gente conversando e tudo, e eu falei, eu gosto muito, eu quero um dia conversar, me conhecer, para entender como que a Paty saiu de um curso, né, de enfermagem, né, e chegou onde você chegou, né, como é que foi isso para você, o que hoje, a Paty, hoje, se a Paty olhasse para aquela Paty lá atrás, ela imaginaria que você estaria aqui hoje, onde você está? Olha, eu sempre tive uma certeza. Na verdade, assim, eu falo para as pessoas, né, para as minhas amigas, para as minhas clientes, que eu tenho certeza de algumas coisas na minha vida. E uma das certezas que eu tinha era que um dia eu monetizaria com a internet, com a minha imagem. Porque eu sempre gostei, eu sempre fui muito aparecida. Desde criança, eu sempre fui aparecida. E ontem eu estava atendendo uma noiva e a gente estava fazendo meio que uma reflexão, né? E a gente chegou à conclusão que muitas pessoas, elas têm indícios desde muito cedo do que Deus está preparando lá na frente para elas, né? Então, para mim, foi assim com a maquiagem, né, foi assim com a questão da influência, né, desse amor pela arte. Eu sempre amei arte, eu sempre gostei de desenhar, né, e durante a minha infância, como eu contei no briefing lá para ti, eu diluía lápis de cor no fogão, eu pegava o lápis de cor, eu diluía lá na boquinha do fogão, e quando ele diluía, eu esperava esfriar, assim, pegava nele e colocava em mim, né, para fazer de blush, para fazer de batom, porque eu sempre gostei disso. E a minha mãe conta que eu, muito criança, muito pequena ainda, ela nunca teve trabalho para me arrumar. Ela disse que quando eu chegava da escola, quando eu ia para a escola, eu penteava meu cabelo, eu me arrumava, quando eu já conseguia fazer isso, obviamente, né? Então, ela nunca teve trabalho para me acordar, para ir para a escola, ela nunca teve trabalho para me arrumar. Ela disse que quando eu era criança, né, tinha um horário assim, eu chegava da escola, eu almoçava e eu dormia, porque eu estudava pela parte da manhã. Dormia um pouquinho, quando dava umas 3, 4 horas da tarde que eu acordava, eu já tomava meu banho, colocava uma roupa e saía para visitar as vizinhas. Olha, gente. Porque eu saía, eu queria me expor, eu queria me mostrar para as pessoas. Então, ela conta muito isso, né? Então, conforme eu fui crescendo, isso só foi se tornando cada vez mais presente na minha vida. E quando eu fiquei adolescente, eu lembro que eu queria pintar minha unha de vermelho, meu pai não deixava. E eu queria usar determinados tipos de roupa, e meu pai me podava. Não pode ainda, não tem idade para usar essas roupas. Mas o que eu via, eu me interessava e eu queria de alguma forma, eu queria cortar meu cabelo, eu queria pintar meu cabelo, eu queria fazer um monte de coisa que eu ainda não tinha idade para fazer, mas que aquele mundo já me atraía, né? Então, desde muito cedo, tanto a questão da maquiagem, a questão da moda e essa questão mesmo da comunicação, né? Eu sempre fui uma pessoa muito popular na escola, né? Eu estudei em 2 escolas
E nas duas escolas eu sempre fui assim, referência. Ai, vai ter um evento, não sei das quantas, convida a Paty, porque a Paty, ela fala bem, ela não tem vergonha, e eu ia e eu dançava, eu sempre participei de dança da escola, eu fui aquela criança e adolescente super ativa, e na faculdade também eu sempre fui muito ativa. E isso veio ajudando, auxiliando nesse processo. Exato, exato. Isso só foi endossando, né? Cada vez mais endossando. E uma curiosidade, né, em relação à minha profissão de enfermeira, é que eu me inscrevi para o curso de fisioterapia, mas eu queria mesmo era música. Meu pai disse, música não dá dinheiro pra ninguém. Não, como música, tu já viu algum músico rico? E eu queria aprender um instrumento durante o período, né, da universidade, eu queria aprender violão, fiz algumas aulas, inclusive eu cantei na formatura, né, na missa, eu cantei com um amigo meu que tocou e eu cantei porque eu era apaixonada por música. Gente, de repente, olha, nós perdemos a oportunidade de ter uma Joelma. Então, menina, e eu gostava muito de cantar. A gente tinha um grupo na adolescência que chamava Brass Mundo Pop. Olha, mana. Nossa, que chique. Brass Mundo Pop, que era Brasil Mundo Pop, que a gente inventou lá e cada uma correspondia a um vocal e não sei o que. A gente inventava essas coisas. Enfim, na faculdade, eu escrevia as músicas em inglês na lousa e fazia todo mundo cantar comigo. Olha, mulher, eu fazia umas coisas assim que todo mundo, na época da faculdade, se lembram muito de mim, porque eu fazia umas coisas que o povo dizia, não, como que tu tem coragem de fazer um negócio desse? Mas eu interrompia a aula do professor. Eu dizia assim, professor, bora relaxar aqui, ó, vou escrever uma letra de uma música, aí vocês vão cantar comigo. E eu ficava lá na frente cantando a música em inglês do meu jeito, né, porque eu nem sei falar inglês fluente, o meu inglês é pouco, mas enfim. E eu fazia essas coisas. Então, assim, eu sempre pendi para tudo que eu sou hoje, né? E a enfermagem, ela fez parte, né, de um contexto da minha vida durante 15 anos, mas foi um ciclo que, temporariamente, eu não sei se para sempre ou não, porque Deus que sabe das coisas, eu resolvi fechar, né, mas que foi muito bom durante o período que eu me dediquei à enfermagem. A Paty, ela falou uma frase que eu achei tão bonito. Ela coloca assim, nenhuma oração volta vazia, né? No briefing que ela me mandou aqui, falando um pouquinho que eu trago, e aí isso me chamou muita atenção, né? Porque assim, às vezes a gente acha que é mérito só nosso, né? É só nosso. Nunca é. Nunca pensa assim que teve ali o dedinho de Deus. Sempre o dedo, a mão inteira, o corpo inteiro de Deus. Né? Essa frase eu ouvi num testemunho, né? Nenhuma oração volta vazia. E eu levo ela para a minha vida, porque muitas vezes a gente acha que Deus esqueceu da gente. Porque tu tem um desejo, tu tem um plano, tu tem um sonho, e tu te dedica tanto para aquilo, mas às vezes tu não consegue, pela correria do dia a dia, perceber o quanto você evoluiu, o quanto foi importante você passar por todo o processo para você conseguir chegar em algum lugar. E a gente tem essa percepção de achar que Deus esqueceu dos nossos sonhos, que Deus esqueceu dos nossos pedidos. E eu acredito, assim, piamente que Deus, ele apenas prepara a gente para o momento certo. Muitas vezes a gente não tem a maturidade para receber aquilo que Ele tem para nós naquele momento que a gente quer. Então Deus diz assim, ainda não, calma que você vai ser preparada, porque quando eu te der, eu vou te dar muito mais do que você pediu, e além de tudo você vai estar maduro o suficiente para receber aquilo e tomar aquilo como algo bom e que transforme a vida de outras pessoas também, porque eu acho que a vida da gente só faz sentido quando você consegue de alguma forma transformar a vida de outra pessoa, inspirar outra pessoa. Então, eu levo muito isso comigo. Eu acho que nenhuma oração volta vazia. Quando você ora para Deus, Ele espera exatamente o momento certo de te dar aquilo, ou muito melhor do que você pediu. E se você tiver maturidade, você tiver sabedoria, você vai olhar lá para trás e dizer assim, Deus, muito obrigada por tu não ter me dado naquele momento, porque eu realmente não estava preparada para receber. Mas hoje eu estou preparada e eu te agradeço por isso. Gente, sabe uma coisa que eu amo quando eu trago meus convidados aqui? É disso. É ter a fé, sabe? Fé. Eu fico tão encantada, assim, porque, assim,
para mim, né, a fé é que move tudo. A né? fé que move tudo. Não tem jeito. E toda vez que eu trago um convidado aqui, todos eles relatam a mesma coisa, que é no tempo de Deus, que às vezes a gente não acredita e que no final dá tudo certo. Então, isso faz com que a gente acredite, né? Sim. Que o que está guardado para a gente vai chegar, né? Vai chegar em alguma hora, em algum momento, vai chegar e a gente vai estar pronto, como você disse, né? Preparado para receber aquela graça. O que é seu encontrará um caminho para chegar até você, né? Às vezes a gente tem essa ansiedade, né, de querer as coisas, de querer naquele momento, né? E também de achar que alguém toma alguma coisa da gente. Eu acho que ninguém toma nada da gente, né? O que era para ser seu é seu e o que não era para ser seu não vai ser seu. Né? E a gente tem que descansar o coração, porque nós somos muito ansiosos, né? Enquanto ser humanos, nós somos muito ansiosos. E isso prejudica muito a vida da gente, prejudica a nossa fé, né? E eu até acredito que muitas vezes eu reflito sobre isso e eu digo assim, gente, o excesso de ansiedade, muitas vezes, ele leva a nos crer que seja um pouco de falta de fé. Porque se a gente tem fé suficiente, né, a Bíblia diz que se você tiver ali a fé do tamanho de um grão de areia, né, você vai mover uma montanha. Então, imagina o quão pouco de fé nós temos. Sim. Né? Nós temos muito, muito, muito pouca fé e a gente costuma sempre colocar a culpa nas outras pessoas, colocar a culpa em Deus. E, na verdade, ninguém é culpado de nada. A gente só precisa ter paciência. Eu sempre falo sabedoria. E eu falo muito isso na minha rede social, que nós temos que fazer a nossa parte na vida, né? Se você quer alcançar, se você quer sair do ponto A para chegar no ponto B, então você vai trilhar um caminho para aquilo, você vai ter que fazer a sua parte. Deixar que Deus faça a parte dele no momento dele, deixar que as pessoas façam a parte delas, porque a gente nunca faz nada sozinho, né? E a gente tem que realmente deixar que cada um esteja no seu quadrado, né, contribuindo para que você chegue naquele lugar, assim como você também contribui que outras pessoas cheguem a algum lugar, né? Mas a gente tem que ter essa paciência, né, essa parcimônia, porque senão a gente fica muito ansioso, isso atrapalha a gente mete os pés pelas mãos e depois a gente diz assim, meu Deus do céu, como que eu fiz isso? Por que o senhor fez isso? Por que o senhor fez isso? Sendo que você, que não teve a paciência que Deus te pediu para ter, mas tu não teve. Exatamente. Deus, por que o senhor fez isso? Oi, minha filha, como é que Oi, o quê? É verdade. Paty, como é que você, quando você contou aí, né, a questão que você queria fazer uma série de coisas, inclusive fisioterapia, mas acabou indo para enfermagem. Então, eu me inscrevi para fisioterapia, o meu cartão veio de enfermagem. Foi? Sim. A chance disso acontecer, eu acho que é muito, muito, muito remota, né, e na época que eu fiz, eu me inscrevi na UEPA, né, na Universidade Estadual do Pará. Eu queria música, como eu já falei, e na época foi quando a fisioterapia estava despontando, né, como uma área nova, então meu pai queria que eu cursasse medicina, direito ou farmácia bioquímica, né, e eu não me interessava por nenhuma das áreas. Então eu digo, uma área nova, fisioterapia, eu sempre gostei do novo, né, vou me inscrever para fisioterapia. E eu me inscrevi para fisioterapia e o meu cartão, quando chegou, veio de enfermagem. Mas, como eu não tinha muita alternativa, porque eu logo já estava fazendo aquilo que não era a minha escolha, digamos assim, então vou para enfermagem. Só que no mesmo período eu tinha feito o Enem, né? E a minha nota do Enem tinha sido muito boa. Então, eu apliquei a minha nota em algumas universidades e fui aprovada para a farmácia bioquímica no Maranhão. Né? Essa história é muito louca, assim, porque é quase que inacreditável. E aí eu passei para a farmácia bioquímica em São Luís do Maranhão, né? Na Unicelma, e meu pai disse assim, então faz farmácia bioquímica, porque o meu pai, ele sempre teve aquela coisa de você ter o seu próprio negócio. Né? Então, ele sempre foi empresário, né? A vida toda, então ele sempre achou que a gente tinha que ter o nosso próprio negócio. E ter uma farmácia era bom, então ele dizia, tu faz farmácia, a gente compra uma farmácia e tu vai ser a dona da farmácia, não vai ser empregada.
né? E aí eu disse, então nossos pais, né, querendo sempre nos proteger, porque isso foi com a melhor das intenções. Então, a gente arrumou nossas coisas, né, para fazer a matrícula, para ir até São Luís fazer a matrícula. Exatamente no dia de viajar, meu pai tinha uma D20 na época, estavam todas as coisas na D20 já enlonada, né? E chegou um amigo do meu irmão em casa. A gente mora nos altos, o comércio era embaixo. E ele falou assim, olha, saiu o resultado da UEPA, tu não quer olhar? Eu falei, eu vou olhar? Meu amor, não vou olhar não, porque eu nunca tinha feito cursinho, eu nunca tive essas regalias. Eu sempre fui muito estudiosa, mas pelos meus próprios meios, né? Então, do jeito que a família poderia. Do jeito que a família. Até porque não tinha cursinho em Itaituba, né? E aí ele disse, vamos olhar. E eu não queria. E ele pegou e foi lá, assim mesmo, contra a minha vontade, abriu o resultado da UEPA. Quando está lá meu nome aprovado em enfermagem. Eu olhei, eu não acreditei, juro por Deus que eu fiquei assim, incrédula. Eu digo, não, gente, eu não passei, eu não estudei nada para essa prova. Eu fui com a cara, com a coragem e com o conhecimento que eu tinha. Graças a Deus era muito bom meu conhecimento, né? E aí eu saí do escritório, né, que era o escritório do meu pai. Aí eu subi as escadas assim, ainda incrédula. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu passei enfermagem na UEPA. Aí ela disse, aonde? Eu falei, em Santarém. Ela disse, e aí, o que tu vai decidir? Eu falei, eu não sei, o que eu decido? Ela disse, eu não sei, é tu que tem que decidir. Aí eu falei pro meu pai, né? Aí meu pai disse, com tudo já pronto. Com tudo pronto, só pronto para entrar dentro do carro. Aí ele disse, tu decide. Aí eu falei, eu não sei. Eu pensei, assim, aquele pensamento de segundos, né? Aí eu pensei, Santarém é mais perto que São Luís do Maranhão. Vou escolher Santarém. Não pela enfermagem, mas pela proximidade da família. E aí eu falei, pai, eu acho que eu vou fazer mesmo enfermagem, porque é em Santarém, dá para te ir lá e minha mãe ir lá sempre, né? E, enfim, nunca tinha se passado pela cabeça que eu iria fazer enfermagem. E aí ele disse, então a gente vai viajar, deixar para viajar só. Eu acho que a gente foi na semana seguinte, se não me falha a memória, porque eu tinha que fazer procuração para minha mãe fazer minha matrícula em São Luís, em Santarém, né, fazer toda a parte burocrática de aplicação do curso. E aí ele mandou colocar faixas na cidade, né, me parabenizando. E eu lembro que da minha escola, da escola que eu estudava, eu fui a única que passei numa estadual. Então, assim, foi mérito da escola, mérito meu, mérito... Todo mundo queria... E os meus amigos, ele fez um churrasco, né, para comemorar com os meus amigos. Então, foi um momento muito legal. Mas eu fui para Santarém fazer enfermagem, mas não era a minha praia fazer enfermagem. Mas eu fui. E como a minha psicóloga fala, em uma das minhas sessões de terapia, né, agora não tem tanta recência, mas enfim, ela falou assim para mim, Paty, eu acho que tu precisa primeiro diferenciar na tua vida o que tu gosta de fazer de verdade e o que você faz por obrigação. Porque tudo que tu te propõe a fazer, tu faz muito bem feito. Então, isso causa uma confusão muito grande na tua cabeça, que é justamente tu saber, será que eu gosto de fazer isso ou será que eu faço isso pelo compromisso que eu tenho de fazer aquilo que eu me proponho a fazer, né? Então, eu fiz muitas sessões de terapia para descobrir, por exemplo, quando foi para eu abdicar da enfermagem, porque eu tinha que escolher. Eu já estava na maquiagem, ali praticamente no mesmo período que eu já estava na enfermagem, né? Porque eu entrei na maquiagem, acho que 2 ou 3 anos depois, quando eu fiquei desempregada, né? Eu trabalhava para o município, e aí essa questão política você já sabe, né? Então, fui demitida, porque o político perdeu, fui demitida, e aí eu fiquei sem chão, porque na minha cabeça a enfermagem era tudo que eu tinha. Eu fazia maquiagem, mas eu fazia por esporte, por hobby, maquiava as amigas e tudo mais. Então, quando eu fiquei desempregada da enfermagem, eu fiquei sem chão, eu não sabia o que fazer, eu entrei numa depressão, e eu realmente não sabia para onde ir, porque era tudo que eu tinha. Na minha cabeça, na minha visão limitada, era aquilo. E aí, ou era nada. E aí a minha amiga, uma amiga minha que hoje nem mora mais em Itaituba, ela chegou para mim e falou assim, Paty, tu maquia tão bem, as nossas amigas, né, que era um grupo de amigas muito grande, sempre que vão sair, vem aqui contigo. Então, por que tu não começa a cobrar na maquiagem? Porque se todo mundo for teu amigo mesmo, né, tuas amigas mesmo, vão pagar, porque sabe que tu tá precisando. E aí eu comecei, acho que eu cobrava R$30 na maquiagem, isso há 15 anos atrás.
E as minhas amigas aderiram, todo mundo me apoiou. E eu comecei a dar curso em casa. E aí eu comecei a enxergar uma outra vertente, assim, uma outra possibilidade, né? Foi aí que eu me descobri empreendedora, porque eu comecei a vender Mary Kay, né? E eu fui rainha de vendas, assim, por muito tempo consecutivo, né? E comecei a prestar consultoria em maquiagem, comecei a dar curso de automaquiagem, e era tudo no meu quarto, minha mãe me deu uma mesa, eu colocava uma mesa grande, umas cadeiras, e aí fazia grupos de amigas, e cobrava por aquilo, e vendia o produto, e todo mundo me apoiava. Eu tive um apoio, assim, que nem eu esperava, assim, das minhas amigas, porque elas me apoiaram, né, muito. E aí, acho que 3 meses depois, isso foi muito rápido. 3 meses depois, eles me chamaram na enfermagem novamente, né, em uma outra instituição, e eu resolvi ir. Veio a dúvida ou não? Não veio a dúvida, porque eu gostava da enfermagem, né? Eu queria exercer a enfermagem. Então, eu dizia assim, eu estudei 7 anos praticamente, depois 5 da universidade, mais 2 de pós-graduação. Então, eu queria fazer valer aquele tempo, eu não queria entender aquilo como um tempo perdido. Então, eu queria aproveitar aquilo, né? E na oportunidade, eu lembro que meu irmão ia viajar para São Paulo para comprar um carro, e chegando lá em São Paulo, ele falou para mim, eu vou te dar R$1.000 para te comprar pincel de maquiagem, para te comprar o que tu quiser, né? E aí eu andando lá na 25 de março, eu vi que tinha uns pincéis lá e tal, eu vou comprar pincel de maquiagem. E eu lembro que esses R$1.000 eu transformei em 5.000 e peguei o contato do pessoal, e desses 5.000 eu fui multiplicando aquilo e pedindo mais e mais produtos, e eu vi o que estava em alta na internet, e aí pedi aquilo, e eu comecei a vender muito. Então, assim, eu fui a primeira, acho que maquiadora, de fato, assim, profissional na cidade. Eu comecei a investir em cursos, né? E aí, tipo assim, eu queria voltar para a enfermagem, mas eu também via a enfermagem como um apoio financeiro para mim. Então, eu queria uma segurança. Então, eu queria fazer cursos fora. E eu sabia que a maquiagem, ela me dava um retorno, mas não no montante que eu precisava para ir, por exemplo, fazer um curso fora, né? Então, eu comecei a investir pesado na minha carreira de maquiadora, né? Então, comecei a viajar para fazer cursos, né? E isso foi me profissionalizando até o meu pai dizer, olha, eu trabalhei dentro do meu quarto, né? No meu banheiro, porque eu tinha um banheiro que eu dividi com vidro lá e tal. Quem é assim das antigas vai lembrar. E eu maquiava no meu banheiro. A minha bancada do banheiro era cheia de maquiagem. E era assim, era um mérito. As pessoas chegavam para tirar foto na minha bancada, porque não existia isso em Itaituba. Aquela bancada cheia de produto, assim, aquelas coisas diferentes. Era tudo que viam pela internet. Pela internet estava ali, sabe? Ao vivo. Não, e eu tive, assim, a ajuda de tanta gente. Eu lembro que tinha uma moça lá do BIS, que era mulher de um militar, e ela viajava para os Estados Unidos e trazia maquiagem importada, e ela me vendia na palavra, assim, eu nem conhecia essa moça, mas eu queria comprar umas maquiagens importadas, e tipo, era muito cara, mas ela me vendia, ela dizia assim, não, tu me paga por semana. E eu comprava essas maquiagens importadas, assim, eu fui uma das primeiras a trazer maqui para Itaituba, as pessoas chegavam, nossa, eu vi isso aqui na internet. Então, assim, era muito legal, né? E as pessoas que acreditaram em mim, não foram poucas, né? Os meus pais, os meus irmãos, né? Os meus amigos mais próximos. Então, teve a ajuda de muita gente ali que via potencial em mim, né? E que, graças a Deus, foi assim, muito, muito bom. Voltei para a enfermagem, fiz disso meu apoio e trabalhei durante muitos anos na enfermagem, até chegar ao período que a influência começou a surgir na nossa cidade, porque já era disseminada aí fora, né, Brasil afora. E eu sempre gostei muito de falar, né, então, no meu Instagram, eu sempre, quando era só na época de fotos, né, que ainda não tinha a questão dos stories, eu publicava muito foto, né, e eu contava a história na legenda daquela foto e tudo mais. E foi quando saiu também o Snapchat, que foi uma outra rede social que era parecida com os stories, né? E eu também já estava inserida nessa rede social e eu compartilhava muito. Aí eu comecei a viajar para fora do Brasil e as pessoas começaram a me seguir. E eu postava muita foto. E as pessoas, nossa, a Paty está viajando e tal. E eu desbravava e as pessoas me acompanhando. Aí eu comecei a ganhar muito seguidor.
né? E nesse ganho de seguidor foi quando as pessoas das lojas começaram a me notar. Aí começavam a me mandar presentes, né? Aí eu mostrava o presente, fazia unboxing e tudo mais. E aí elas começaram a perguntar: Paty, quanto tu cobra pra vir na minha loja? E eu não fazia ideia, eu dizia: meu Deus, que eu vou fazer? Eu nem sabia, assim, que era uma coisa aí. Eu tinha algumas amizades em Santarém que já eram influencers, né? E aí eu comecei a perguntar: olha, quanto tu cobra para isso? Eu cobro tanto. Aí eu comecei a estudar, eu digo: eu vou estudar marketing. Comecei a ler sobre o assunto, como monetizar, qual a melhor forma de monetizar. Eu lembro que nesse tempo, nenhum influenciador em Itaituba trabalhava com recebido. Ia lá, fazia propaganda, ia embora e não recebia o dinheirinho ali, mas não recebia nada de presente da loja, que endossasse aquilo que ele estava divulgando. Então eu comecei a pedir o recebido. Eu disse: olha, eu cobro tanto e eu quero um recebido. E mais o recebido. Mas para que o recebido? A gente querendo entrar lá. Não, bem, agora não dá. Aí eu dizia assim: o recebido é justamente para que eu possa usar o seu item e endossar aquilo que eu estou falando. Porque se eu digo que eu estou indicando uma loja, né, porque ela é boa, e a pessoa diz assim: o que tu está usando dessa loja? Eu não estiver usando nada, como que eu vou ter veracidade naquilo? Então eu comecei a fazer isso, né, e compartilhar até com os colegas, porque ninguém fazia isso. E aí foi daí que nasceu a questão do recebido aqui na cidade, porque ninguém fazia isso. Eu fui a pioneira. Só o pagamento. Recebia só o pagamento, né? E eu, tipo assim, conforme eu ia ganhando, eu ia vendo que o meu grau de empenho era maior, eu ia aumentando os valores. Eu dizia: bom, eu trabalho na enfermagem, né? Eu tenho a maquiagem nos finais de semana, eu tenho ali o meu período de 2 horas, que era o meu horário de almoço, né? Porque eu trabalhava em tempo integral. Então, eu tinha de 12h até 2h para fazer minhas publis e depois das 18 horas. Então, era um sacrifício para mim tirar aquele tempo para fazer alguma coisa. Então, esse sacrifício, ele tinha que valer a pena. Então, eu tinha que cobrar por aquilo, né? E aí, as pessoas dizem: porque fulano não cobra. Eu digo: ele não cobra, mas eu estou investindo dinheiro, eu estou investindo tempo. Porque para eu fazer um bom story, eu preciso ter um bom celular. Né? Se você quer um pouco mais de qualidade, você tem que investir no celular bom. Hoje, na era dos microfones, você tem que investir no microfone bom, você tem que investir numa boa iluminação. Tem muitos aplicativos que você faz a utilização, que eles são pagos, as versões pagas são as melhores. Então, assim, você faz o investimento daquilo, né? E eu acho que o mais caro disso tudo é o tempo, porque a pessoa às vezes pensa que eu vou fazer uma publi dessa taça, é só eu chegar e falar dessa taça, mas o quanto me custa te manter ativo no meu Instagram? E quanto que te custa, de repente, você ao invés de estar em casa nessas 2 horas, exato, pensando, fazendo algo para você está correndo também para fazer. Obviamente que ela está ganhando por isso, sim, mas e o tempo também de qualidade de vida? Sim, o tempo de qualidade de vida e aquilo que eu falei. Não é simplesmente você, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? E para você se tornar uma pessoa relevante na rede social, não é fácil. Você tem que estar ali na constância, é uma coisa diária. Não adianta você achar que você vai entrar para esse mundo da influência, né, ou da criação de conteúdo, e você vai ser esporádico. Eu vou postar de vez em quando. Não é assim. Você tem que estar constante. As pessoas têm que ver relevância no que você está falando, no que você está fazendo. E como que ela vai ver essa relevância? É na constância, no acompanhamento. Então, é como você disse, você tira o seu tempo de qualidade, de estar com a tua família, de estar fazendo outras coisas, para você investir aquele tempo compartilhando com as pessoas. Né? Você, vou jantar em algum lugar. Antes de você jantar, você vai lá e filma, você está acompanhado de alguém, a pessoa tem que esperar você filmar, você fazer aquilo. Então, você acaba perdendo o time do momento para poder compartilhar com as pessoas que existe aquele lugar, que aquele lugar é legal, que aquele lugar oferta uma comida de qualidade, que é bacana. Então, assim, se você for pontuar, né, a gente cobra muito barato pelo nosso tempo, porque aqui em Itaituba ainda não tem a valorização que a gente gostaria que tivesse. E eu acredito que tem lugares que são muito melhores, mas também tem lugares que
acreditam muito menos ainda, né? Mas se a gente, enquanto influenciadores, né, se nós, enquanto criadores de conteúdo, não nos unirmos, a gente nunca vai ter a valorização devida, né? E muitas vezes a gente perde mesmo trabalho. Eu, pelo menos, eu já deixei de fazer trabalhos, porque a pessoa, ela não quer pagar aquilo que é devido, né? Ela quer, eu quero um desconto. E o pior é quando a gente vê, porque às vezes quando a pessoa está começando, quando ela ainda é pequena e ela tem essa percepção de que ela precisa e que ela te valoriza por aquilo, legal. Mas quando a pessoa ela já tem um aparato financeiro muito bom e ela simplesmente não quer pagar, entendeu? E não é porque ela não vê relevância em você. Presta bem atenção. Porque se ela não visse relevância, ela não tinha te procurado. Então, se ela te procurou, é porque ela vê relevância em você. E se ela não quer pagar aquilo que é devido, é porque ela não acha que seja interessante para ela. Ela acha que vai ter... Às vezes é até uma questão achar que é fácil fazer, porque Exato. Eu tenho que pagar desse tanto. Exatamente. Ela só vai falar, não vai carregar um saco de areia nas costas. Exato. Né? E aí a gente retorna naquela questão do investimento de tempo, investimento na rede social, investimento, né, de se tornar uma pessoa interessante para que as pessoas te acompanhem. Porque se tu for uma pessoa desinteressante, ela não vai te acompanhar. Ela vai, vou lá, olhei, não, isso aqui nem segue. Ou então deixa de seguir. Né? Então, a gente tem que dar valor ao nosso trabalho, a gente tem que dar valor ao nosso tempo. Né? E eu sempre converso isso com os influenciadores mais próximos, que eu tenho mais intimidade. Eu digo, gente, a gente precisa se unir para a gente poder crescer. Porque não adianta se eu cobro um valor X, né? Você cobra um valor Y muito, muito abaixo, sendo que o teu trabalho é tão bom quanto o meu. Não tem, as pessoas cobram assim, eu vejo que existe um desconhecimento, né? Uma falta de conhecimento, que as pessoas cobram as coisas de forma muito aleatória, ou então faz tudo por permuta. Aí a pessoa, o contratante, ele vai dizer, se eu tenho essa que eu posso trocar o trabalho dela por uma taça, por que eu vou pagar um valor para aquela dali mais a taça? Então acaba não fechando, né? Mas eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente vai endossando a cada vez que a gente vai mostrando um trabalho. E, enfim, quem achar relevante, quem achar que deve, vai pagar. E quem não achar que não deve, tudo bem. Tá tudo né? certo. Tá tudo certo. Viu, gente, como a gente tem que se valorizar, né? Que a gente precisa entender o nosso papel, entender a nossa importância. A gente tem um monte de coisa para falar ainda. Isso foi só o começo, né? Então a gente vai dar um rapidíssimo intervalo comercial para a gente beber uma aguinha aqui. Eu também vou beber, você vai beber. Se você não pegou seu café, tá na hora de você pegar seu café e ir lá, fazer seu xixizinho. E daqui 1 minutinho a gente volta com mais Paty Souza falando sobre as suas várias facetas aí, como mulher, como empreendedora, como enfermeira e uma série de outras coisas. É rapidinho, a gente vai, mas a gente já está voltando. Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo Paty Souza, falando um pouquinho sobre profissão, desafios, influência, carreira e um monte de outras coisas. A Paty, você que perdeu o primeiro bloco, que eu acho pouquíssimo provável, porque o povo levanta cedo para me ver, porque eles me amam, assim como eu amo todos eles, né? Mas se você perdeu o primeiro bloco, volta lá no YouTube, que vocês vão entender do que a gente está falando aqui, desses desafios, de se desafiar, de se encontrar. A Paty tinha uma série de propostas, né, para fazer da família, né, que é aquilo que a gente falou, os nossos pais sempre querendo coisas para a gente, eles imaginam que os cursos que precisam ser feitos, né? E ela se viu no meio do caminho aí, fazendo uma inscrição para fisioterapia, e a coincidência, né? Aí divina. Coincidência, aí a gente vai falar que é divina mesmo. Veio um cartão de enfermagem, onde ela acabou cursando. No dia de ir embora lá para São Luís do Maranhão, cursar a faculdade lá, ela resolveu ficar
e foi fazer em Santarém. Em Santarém. E por lá ficou, e se formou, se especializou e começou a trabalhar. Nesse meio tempo, ela falou um pouquinho sobre que ela acabou tendo um pouquinho de depressão quando ela se viu desligada da enfermagem. Bom, por que eu estou contando isso tudo, né? Porque eu quero fazer uma pergunta para a Paty. Paty, hoje a gente vive um mundo em que a saúde mental está muito, muito prejudicada. Sim. Seja do pequenino ao idoso, né? Sim. E as redes sociais, elas acabam tendo, muitas vezes, muita influência negativa nesse campo, né? Por esse lado, por esse caminho. Quando você se viu depressiva, né? Sem chão, sem entender o que você faria depois, já que você tinha a enfermagem como seu esteio, como sua estrutura, né? Sua base, você correu para um caminho inverso, que foi justamente ir para a maquiagem, para as redes sociais. Você acha, eu pelo menos, ouvindo a sua história, eu acho que a rede social para você, ela fez o que ela deveria fazer para todos nós. Levantar a autoestima, colocar a gente para cima, levar a gente a empreender, a correr atrás dos sonhos, a acreditar na gente. O que não acontece hoje, né? Hoje as redes sociais, infelizmente, os meninos, eu falo isso aqui, os meninos às vezes olham para mim assim, mas hoje o grande problema da saúde mental, infelizmente, é o uso excessivo de telas. Eu falo isso todo o programa, porque eu sou uma chata mesmo das telas. Eu amo tela, tem TikTok, tem YouTube, tem Instagram, tem tudo. Mas saber usar com sabedoria. Saber usar é um desafio. É um desafio. É um desafio, com certeza. A rede social, você sabendo utilizar ela, você prospera, né? Porque a rede social, ela veio para facilitar muita coisa. Ela está ali com muitas informações, né? E essas informações, elas podem somar na vida de quem as procura, né? E eu acho que ela tem também, hoje, o Instagram, por exemplo, né, que é uma das redes sociais mais difundidas aqui no Brasil. Você tem como filtrar o que você quer ver. Ele te entrega o que você quer ver. Então, você fazer esse filtro é de suma importância. Né? Então, eu quero empreender, sei lá, na maquiagem. Então, começa a ver vídeo de maquiagem, começa a acompanhar profissionais da maquiagem, né? Então, tem ali a informação de graça para ti, né? De graça entre aspas, porque antes tu precisa ter um celular ou um computador, tu precisa ter, né, o acesso, né? De graça entre aspas. Mas existe essa possibilidade de você absorver esse conhecimento, né, de forma muito facilitada. Mas o grande problema é que as pessoas, elas acabam se perdendo quando entram na rede social, né, se comparando, que eu acho que é muito... Era nesse ponto que eu queria... É muito complicado essa questão da comparação, porque cada pessoa tem uma trajetória diferente, tem um momento diferente, tem um processo diferente, e não tem como você querer chegar, né, no lugar que fulano chegou, se você não percorreu o mesmo caminho que ele, né? Então você precisa ter essa sabedoria para olhar o outro e dizer que bom que ele chegou lá. Eu posso chegar lá, eu posso chegar lá. Então eu vou galgar, né, a cada dia para que eu possa chegar lá. Mas não me comparar ao fulano, porque cada um tem uma trajetória diferente. E nem acreditar que ele começou ontem e já está do jeito que está. E isso é muito real, porque eu passo por isso, né? As pessoas, quando quem não conhece, quem não conhece a história, né, que vê, ela tem um estúdio, ela tem o carro, ela viaja para fora do Brasil várias vezes ao ano e tal, mas a pessoa não olhou lá para trás e não viu a trajetória que eu fiz, não viu os perrengues que eu passei ao longo da vida, né, e todo o esforço que eu coloquei. Eu tenho muitos sobrinhos, né, meus irmãos têm vários sobrinhos, eu não tenho filhos, e eu converso muito com os meus sobrinhos, porque a geração de hoje, ela é uma geração
que tem uma dicotomia muito grande, porque ao mesmo tempo que ela é uma geração acelerada, com acesso à informação, ela tem aquela preguiça, sabe, de procurar, de buscar, não tem a proatividade que nós tínhamos, né, também, né, mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, né, então eu sempre busquei, eu sempre, quando eu chego num lugar, eu já vejo o que eu posso fazer para contribuir com aquele lugar, o que eu posso melhorar. O que eu posso melhorar. E a gente vê que hoje os adolescentes, né, grande parte deles, gente, é uma grande parte mesmo, não tem essa proatividade, não busca, entendeu? É muito bitolado naquilo, só naquilo, só naquilo. E hoje a gente, para você, por exemplo, para você ser maquiadora, você precisa da maquiagem, mas você precisa entender de administração, você precisa entender de economia, você precisa entender de um pouco de arquitetura, porque se você for montar um estúdio, se você não tiver um dinheiro para pagar, você pode buscar uma inspiração na internet, né? Então, assim, são tantas coisas que você precisa dominar ali, mesmo que seja um pouquinho para te estruturar algo que você queira, que essa questão de você não ser proativo, como que você vai conseguir construir alguma coisa na sua vida? Eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler, inclusive, e eu estava lendo um artigo, né, que falava sobre essa questão, né, de você não se atentar a todo o ecossistema que está ali ao redor, né, e você simplesmente achar que as coisas vão cair do céu, né? Tem muita gente que acha que as coisas vão cair do céu. Tem uma sobrinha que é muito engraçada, ela diz assim: eu vou ficar milionária, eu vou comprar um jatinho, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí eu digo assim: glória a Deus, mano, que tu vai conseguir isso, mas me conta como é que tu vai conseguir isso, porque tu tem que estudar, né? Tu tem que procurar, eu digo assim, tu tem que procurar tuas melhoras. Então eu instigo muito isso para eles, sabe? E eu sempre digo, olha, vocês, né, nasceram já depois de eu já estar formada, mas vocês viram que eu percorri um caminho, né? Então, assim, nada caiu do céu. Elas estão vendo também, né? Elas estão vendo, e a geração de hoje, nesse mesmo artigo que eu li, ele falava sobre o pensamento da geração de hoje, ela até cita os pequenos luxos. Porque hoje, a geração de hoje, ela acha que ela pode juntar, por exemplo, para comprar uma bolsa da Chanel. Ou ela pode juntar para ter um iPhone. Mas ela não acha que ela consegue ter um imóvel, por exemplo. Ela acha que a questão do imóvel é muito, muito distante. Na cabeça deles é assim, é coisa para velho, né? Para casar. Não, eu acho que nem é tanto por isso. O estudo fala que é por ele achar que ele não consegue, que é muito, muito difícil ele construir, ele ter um imóvel, ele ter um carro caro. Mas na cabeça dele é totalmente possível que ele tenha um iPhone, que ele tenha uma bolsa de marca, entendeu? Então, assim, existe essa distorção na cabeça, né, de muitos adolescentes hoje, né, de ver essa incapacidade. E quando a gente olha para os nossos pais, né, eu pelo menos, o estúdio que eu trabalho hoje foi meu pai que me deu, né, foram os meus pais, né, porque ambos trabalharam juntos. Então, assim, foram os meus pais que me deu. E quando eu olho para os patrimônios que os meus pais têm, eu digo, cara, eles são muito, para não falar, muito guerreiro, para não falar aquela outra palavra, né? Então, assim, eu digo, cara, eles são demais. E a gente buscar isso, eu falo até por mim mesmo, porque, né, a gente buscar isso como referência, né? Mas a maioria não busca isso como referência. Acaba pensando assim, eu vou herdar, né? Eu vou herdar do meu pai. E o que essa geração pensa em deixar para a próxima geração? Paty, você tocou num assunto que eu, como psicóloga, né, e que lido, a gente está vivendo justamente isso que você está falando. Uma geração em que acredita que não precisa se doar tanto ou se sacrificar por coisas
que eles acreditam que vai vir de alguma forma. Hoje a gente está vivendo eu falo que é uma coisa absurda, porque quando você estava lá já com seus 12, 13, 14 anos, você não tinha loucura para aprender a dirigir, para poder o carro, pegar o carro, sair, andar, ter essa autonomia, essa independência, né? Já queria trabalhar, já queria ter seu dinheirinho. Isso é nosso, eu também tinha, apesar de eu ser bem mais velha que você, mas nós tínhamos essa coisa. Hoje você vê adolescentes, jovens, que não tem interesse nem em tirar a carteira de motorista. Não tem. Não tem, gente. Eu fico gente, pasma. Preferem ficar sujeitos a um aplicativo de viagem ou a um colega. Eu acho isso um absurdo. E com as facilidades que hoje tem, que o governo, né, banca a tua carteira. Gente, como? Hoje nem aula prática demais você precisa fazer. Nossa, na minha época eu tive que fazer 20 aulas. Eu também eu tive que fazer muitas aulas também. Existe um estudo também que fala, né, sobre essa questão, né, do adolescente ele não ter, né, essa questão da proatividade e de ele achar que em algum momento vai surgir, eu não sei como, plim, eu não sei, eu fico me perguntando, né? E o estudo também fala que quando os pais eles colocam as crianças para fazer tarefas do dia a dia, tarefas domésticas, é isso que vai trazer a proatividade para a vida dela e é isso que vai trazer também a empatia para a vida dela. E a gente vê muitos pais privando os seus filhos, né, privando, porque eu acho que é uma forma de você privar os seus filhos dessa empatia, né, que é de se colocar no lugar do outro para você ajudar o outro, de você olhar o outro e ver que a pessoa está precisando e não precisar ela pedir ajuda, mas você já perceber, já ir tomar uma atitude, né, e dessa questão também de fazer o que precisa ser feito, né. Eu achei muito interessante esse estudo porque ele fala que quando uma criança, você ensina uma criança, diz, olha, você tem que organizar a casa, né, organizar o seu quarto, enfim. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tudo que precisa ser feito. Você tem que juntar seus brinquedos, você tem que arrumar sua cama, você tem que limpar seu banheiro. Então, a pessoa, ela começa desde muito cedo a ter essa percepção de que há coisas que precisam ser feitas sem que os pais mandem. Porque isso vai ensinar para a vida da pessoa. Mas é justamente o que a gente tá acontecendo, né? Eu até brinquei aqui no programa passado, eu falei, vou dar um curso para pais. Como ser pais raiz. Porque, assim, hoje, a criança dentro de casa, ela tem uma babá, ela tem uma empregada, ela tem isso. Quem tem condições, né? Quem não tem condições, acaba muitas vezes fazendo o papel que era da criança fazer. Sim, aí se sobrecarrega, não dá trabalho. Tipo assim, gente, eu acho um absurdo, eu conheço várias pessoas que eu tô fazendo um trabalho com essa pessoa e meu filho ligou, não, acordou agora, 11 horas da manhã. Acordou agora e tá perguntando o que tem para tomar café, o que nós vamos almoçar hoje. Eu digo, gente, uma hora dessa, essa pessoa já devia ter levantado, ter arrumado a casa porque tu tá trabalhando, para quando tu chegar, tudo bem, não vai fazer a comida 100%, mas ensina a pôr um arroz no fogo, ensina a fazer qualquer coisa, a cortar uma verdura, porque foi assim que eu cresci. Lá em casa, era uma regra que meu pai impunha desde muito cedo. Quando cada um de nós completava 7 anos de idade, ele levava para o comércio. Para trabalhar, não, para ver ele trabalhando. Então, eu me lembro muito disso. Meu pai não pode, Paty, porque você está explorando. Meu pai me levava para o banco, ele dizia assim, tu vai ficar aqui na fila. Fica aqui na fila, quando chegar a minha vez, aí eu vou falar com o gerente. Né? E aí ele me deixava, eu ficava olhando aquele monte de gente assim, eu dizia, meu Deus, que tanta gente aqui. Mas eu ficava olhando, meu pai, eu lembro perfeitamente dele me ensinando a preencher cheque, entendeu? Meu pai dizendo assim, tem que varrer essa calçada. Ele tendo meu pai tendo funcionários para fazer isso, ele me ensinava a fazer. E a minha mãe também teve um período que ela trabalhava no comércio, e aí ela dizia, olha,
eu vou trabalhar, e ela me ensinava a fazer o arroz. Eu perdi a conta de quantos arroz eu queimei, quantos feijões eu queimei, mas ela nunca deixou de dizer assim, queimou o feijão, não vai mais fazer. Não, tu vai fazer até tu acertar o feijão. Até eu acertar o feijão. Entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu nunca reclamei, assim, no sentido de culpar os meus pais por isso ou por aquilo. E se tu olhar para toda a geração que passou por esse processo, eu acho que 99%, porque vai ter os que vão reclamar, mas 99% deles vão agradecer pela proatividade que os pais ensinaram, pelas tarefas que os pais ensinaram. E graças a Deus, eu lembro que durante a minha adolescência, eu saía para casa das minhas amigas, eu sempre fui muito querida pelos pais das minhas amigas, porque eu nunca fui uma pessoa parada. Eu chegava na casa deles, a gente terminava às vezes de empregada, né, para fazer a comida, mas eu tirava o meu prato de cima da mesa, eu levava para a pia, eu lavava, não, Paty, não precisa não, vou lavar só o meu prato, né? A gente acordava de manhã, às vezes dormia na casa de amigas, acordava de manhã, a gente fazia a nossa cama. Então, assim, era um diferencial, porque muitos das nossas colegas, não, mas tem gente para fazer, mas eu dizia, não, mas eles não são meus empregados, né? Então, se eu puder contribuir, né? Então, a gente é benquisto, porque você não é uma pessoa acomodada, você não é uma pessoa aproveitadora no sentido mais negativo da palavra, né? E pessoas assim têm as portas abertas em qualquer lugar. E tudo isso contribuiu, porque como eu trabalhei na saúde indígena, eu ia para as aldeias, eu morei em aldeia indígena, e eu não tinha quem fizesse para mim, era eu que tinha que fazer, né? E tudo isso contribuiu lá na frente, porque se eu não soubesse fazer nada disso, eu via uns colegas que não sabiam fazer absolutamente nada. A única coisa que eles levavam para comer era miojo. Era miojo, era biscoito, porque eles não sabiam fazer nada. Entendeu? Então, o quanto isso era nocivo para eles futuramente, foi nocivo para eles futuramente. Sim. E eu nunca sofri com isso, porque eu fazia meu arroz, eu fazia meu feijão, fritava o meu bom bife, eu encontrava um matinho, isso aqui é chicória, dá para pôr do feijão. Tirava lá, levava para fazer o feijão. E o pessoal dizia, Paty, pelo amor de Deus, eu lavo tua roupa se tu fizer comida para mim. E eu dizia, glória a Deus, porque eu não gosto de fazer serviço doméstico, né? Então eu sempre fui... Olha a pergunta aí. Eu sempre fui a negociadora, porque eu sempre gostei de cozinhar. Então, aonde quer que eu vá, se tiver que fazer a comida e limpar alguma coisa, eu dizia, eu faço a comida e você limpa. Então, eu sempre negociei isso. Mas foi extremamente importante o que a minha mãe me ensinou, o que meu pai me ensinou, para que eu fosse hoje a pessoa que eu sou. É isso que a gente sente, né? Essa geração que eu venho falando disso sempre, a gente precisa não ter medo de frustrar nossos filhos, né? De colocar limite nos nossos filhos, de dizer não a hora que tem que dizer não, sabe? De chamar a atenção, de castigar mesmo, de punir quando for necessário punir. Isso tudo é necessário, gente, porque a gente precisa entender que nós só aprendemos assim. Quando você tem tudo ali à mão, com facilidade, né, com tranquilidade, onde você não precisa exercer o seu esforço para conseguir aquilo, você começa a acreditar que o mundo conspira a seu favor, ou seja, tudo vai vir de graça para você. Vai vir de graça. O seu primeiro emprego vai vir porque você é um cara legal, porque você é filho de fulano e de beltrano. O seu salário vai ser maior do que de todo mundo porque você também é um cara legal. E não é bem assim. E aí a hora que vem uma primeira demissão ou uma primeira frustração, você não está pronto. Aí a hora que entra em depressão. E é a geração que a gente estava falando aqui. É uma geração que tem tantas facilidades a mão assim para pegar mesmo, mas é uma geração que não sabe lidar com pequenas frustrações. Aí você vê, por exemplo, uma pessoa que sabe mexer com as redes sociais, com internet, com isso, com aquilo, com tudo, né? Domina tudo, todos as IAs da vida, mas a hora que sofre uma perda, por exemplo, um rompimento de um relacionamento amoroso, entra em depressão, acha que a vida não vale mais a pena e está tudo... Parece que acabou o mundo. Lidar com a frustração tem que ser desde muito cedo, né? Existe a parte fisiológica disso,
né? E existe também aquela parte que a pessoa simplesmente não... por não ter contato com a frustração, né? Então, assim, é muito, muito importante, né? Falando um pouco da saúde mental. A saúde mental, ela é hoje, né, um dos grandes gargalos do mundo, né? A gente vê que é uma barreira muito grande, porque se você não tiver saúde mental, não adianta de nada, né? E para quem teve depressão, como eu tive, não importa o que você tenha, não importa se você tem dinheiro, não importa se você tem uma casa, se você tem paz, se você tem... Não importa, nada disso importa, porque a vida perde o sentido, né? Exatamente. A vida perde o sentido. E no caso... Não tem mais brilho, não tem mais... Não, e no caso da depressão, com trazendo essa parte da fisiologia mesmo, né? É muito importante a procura de um profissional, né? Eu tive acompanhamento profissional, tanto de psiquiatra quanto de psicólogo, e isso foi, assim, extremamente importante. Claro que teve o meu esforço, porque você tem que ter o mínimo de esforço, né? Mas esse esforço, ele começa a fazer sentido quando tu começa a tratar isso de forma, né, fisiológica mesmo, porque existem substâncias no nosso cérebro, né, existem milhares, mas hoje as que são de fato estudadas só são 3, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Só essas 3 substâncias que são hoje estudadas. Então, o que acontece? O excesso ou a falta dessas substâncias, elas vão trazer algum determinado tipo de depressão ou de ansiedade. Então, quando a pessoa, tu como psicóloga com certeza sabe disso, né? Então, existem muitas pessoas que trazem isso de forma fisiológica, às vezes herdada, né? Tem o histórico da mãe que teve, o pai que teve, o tio mais próximo, a avó, enfim. Então, a gente tem essas questões. Mas também tem aquela questão de simplesmente fazer corpo mole mesmo. Existem pessoas que fazem corpo mole diante das situações, né? Existe a parte que é realmente patológica, é doença, e existe a parte também de pessoas que fazem corpo mole para a vida. Ai, não, aí vai cair do céu, meu pai vai me dar, entendeu? Se eu fizer um draminha que eu sei que eu vou ganhar. Então, tem pessoas... E acaba ganhando, né? O que é pior de tudo. Tem pessoas dissimuladas. Não só... E eu não falo, gente, não é só de criança, não é só de adolescente, é de todo mundo. Existem pessoas que desde muito novas são dissimuladas. Sim. Que fingem, né, situações, que fingem que nada está acontecendo, ou então, enfim, justamente para ganhar aquilo, porque ela sabe, né, pessoas narcisistas, porque elas sabem que elas vão ganhar, manipular, então você tem que ser muito sábio, né, os pais têm que ser muito sábios em relação a isso, para saber conduzir, né, e tem gente que dá indício isso muito, muito novo, né? Muito criança, infelizmente. E as pessoas não acreditam nisso, que existem crianças que conseguem manipular o pai, conseguem manipular a mãe de uma tal maneira que quem está de fora fala assim, meu Deus, que isso, né? Mas não é porque aí agora a gente, né, entra naquela outra conversa, não, mas é porque ele foi diagnosticado com tal coisa, né? Ele tem um probleminha assim, ele tem um probleminha assado. Eu digo direto aqui, esse para mim, hoje eu vejo isso, né? É muito mais fácil você culpabilizar uma doença, né? Colocar a culpa numa doença, num transtorno, nisso, do que dizer assim, eu não fui uma mãe competente, correta, assertiva naquilo que eu me propus a fazer quando eu tive uma criança. Né? Porque a André Vermont fala muito isso. Ela fala assim, quando nasce uma criança, nasce uma mãe e morre uma mulher, né? Você precisa aprender que hoje ser mãe não é só ser mulher, é muito mais, é ser pai, é ser amiga, é ser compreensiva, é ser professora, é ser tudo. Sim. E você precisa exercer esse papel sem se cobrar. Sim. Né? Sem se cobrar, sem se martirizar, sem achar que você não conseguiu. Mas também você tem que dizer assim,
o que eu estou fazendo? Será que está certo isso? Será que eu estou no caminho correto mesmo? Será que eu não posso, de repente, mostrar para o meu filho as dificuldades da vida? Teve até uma semana passada que eu ri demais. Eu assisti num desses videozinhos e um rapaz fala assim, filho, vai arrumar seu quarto. E ele teima e não faz. Aí o pai dele fala, tudo bem, então tá, vai lá, arruma seu quarto que eu vou te pagar R$100. Em 5 minutos o quarto estava organizado, tudo organizado. Aí ele fala pelas câmeras, né? Ele está arrumando o quarto porque eu disse que eu iria pagar R$100. Eu pedi, ele não fez, eu falei que eu ia pagar, agora ele está fazendo. Mas eu também não vou pagar os R$100, porque ele precisa entender que na vida nem sempre as pessoas são honestas e nem sempre vai ser do jeito que ele quer. Então, eu achei isso, foi uma brincadeira, mas eu achei isso de uma sabedoria tão grande. E é isso, por isso que a gente fala, gente, a gente precisa frustrar nossos filhos para que lá na frente, porque a gente como mãe, como tia, sim, como irmã, a gente vai saber frustrar de uma forma que não doa tanto. Vai sim, doer? Vai. Mas lá fora, o mundo não tem piedade, o mundo não tem pena de você. Não ela tem piedade. Vai te machucar da pior forma possível. Né? E quando é uma pessoa próxima que está querendo ensinar pra gente, é uma situação, né? Agora, quando o mundo vem, ele vai te ensinar da pior forma possível. E aí, meu filho, não adianta chorar, porque aí, de repente, não tem mais o colinho da mamãe, nem do papai, nem de ninguém. Fato. A gente vai para mais um rapidíssimo intervalo comercial. A gente volta num minutinho. É o tempo de você beber sua água e já está voltando. A gente... Bem-vindos de volta ao programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Hoje recebendo Paty Souza, falando sobre suas várias facetas aí na vida. Falamos de... A gente pensa, né? Vocês pensaram que a gente ia falar só sobre maquiagem, sobre influência. Não, a gente falou sobre saúde mental, sobre educação de crianças, sobre gerações, né? E uma coisa que eu até esqueci de comentar, né? Tem alguns colegas meus, amigos meus, que já dizem assim, são bem de situação, tudo, e dizem assim, eu não vou deixar nada para o meu filho. Eu não vou deixar ele que lute como eu lutei para conseguir o que eu consegui. E quando eles falam isso, num primeiro momento te assusta. E ele falou assim, e muita gente critica, né? Muita gente critica. Mas hoje eu entendo que eles estão indo por um caminho. Não é que eles não vão deixar nada. Óbvio. Mas eles não vão entregar de mão beijada, né? Aquilo que a gente estava falando. E isso faz parte dessa maturidade, desse crescimento. Por que a gente chegou nesse assunto? Porque a Paty falou um pouquinho sobre os desafios que ela enfrentou, inclusive o desafio de ter que lidar com uma depressão aí. Sim. Né? De se cuidar e cuidar da sua autoestima, cuidar da sua saúde mental, se cuidar de uma série de coisas. Paty, qual foi, dentre esses período todo, assim, aquilo que você mais foi desafiador para você? Foi se ver numa outra profissão? Foi começar a entender que a enfermagem, apesar de você achar que era sua base, seu esteio para a vida toda, não foi, né? Não foi. O que foi mais desafiador para você e como que você se viu, né? E aí, a questão da depressão, nesse momento, dando essa volta por cima, né? Fazendo todo esse ciclo aí, chegando onde você chegou, onde você está e o que você ainda tem para fazer. Qual foi o grande ponto assim, que você acha que deu uma virada de chave na sua cabeça? Olha, o ponto que eu acho que o apoio, né, o apoio das pessoas, né, dos familiares, o apoio dos amigos, foi algo que para mim foi primordial, né? Sair da enfermagem, né, naquele momento, para mim,
né, ser tirada, na verdade, da enfermagem naquele momento, para mim, foi muito assustador. Porque até então, eu tinha a enfermagem como o foco, né? Eu ganhava bem, eu estava num momento muito bom da minha vida. Então, quando eu tive essa demissão, eu fiquei sem chão. Meu Deus, e agora? Né? Mas assim, foi um período muito rápido. Eu lembro que minha mãe me deu o meu cachorro, né, que é o Theo, para tentar me animar. E aí eu conversei com essa amiga, né, que disse, cobra tua maquiagem e tal, e tudo foi muito rápido. Eu não tive um período longo na depressão, né? Foi aquele momento que eu realmente tive aquele choque, mas que as coisas foram acontecendo de forma muito rápida, né? Graças ao apoio dos meus amigos, familiares, enfim, que estavam ali próximo de mim. E quando eu fui convidada para a enfermagem de novo, né? Porque eu acho que eu passei muito pouco tempo, acho que fui demitida no mês de janeiro, né? E quando foi no mês de março, abril, eu já voltei para a enfermagem. Foi muito rápido, né? 3 meses assim. E foi 3 meses que eu não parei, porque eu me dediquei à maquiagem, eu comecei ali naquela coisa da maquiagem, né? Então foi muito intenso. E aí eu disse, não, eu vou voltar para a enfermagem, mas aquilo para mim foi um abrir de olhos, né? Foi uma grande descoberta na minha vida. E foi daquele momento em diante que eu tive certeza que nunca mais eu teria apenas uma fonte de renda. Porque o que mais me incomodava era a questão da renda, né? Porque tu acostuma tu ganhar o teu dinheiro, tu comprar as tuas coisas. E eu sempre fui muito independente, né, nesse sentido. Então, não ter mais isso, meu Deus, como assim? E aí, quando a maquiagem foi devolvendo isso para mim, eu digo, nossa, eu tenho outros talentos, de fato, eu posso monetizar com isso, né? Então, isso aí abriu um leque de possibilidades para mim, e eu não quis, nunca mais, eu digo assim, faça chuva, faça sol, eu vou continuar na maquiagem, eu vou continuar vendendo meus produtos, né? E continuei mesmo tendo um pouco mais de trabalho, porque aí eu tinha que administrar isso, né? De ter a maquiagem no final de semana, que sábado e domingo principalmente sábado era pico, né? Nesse período tinha muita festa em Itaituba, então as pessoas se maquiavam muito para ir para a festa. Então, eu tinha agenda lotada no final de semana, eu tinha clientes que negociavam horários com outras clientes. Eu compro o teu horário com a Paty. Meu Deus! Sim, de tão requisitada que eu era, né? Assim, muito, muito, porque era uma coisa nova na cidade. Então, eu me senti muito confortável com a situação, né? No sentido de que, cara, eu sou importante em outras áreas também. Não importa se quiseram me derrubar aqui, mas aqui eu reacendi, eu vou reacender. Eu dei certo e vou reacender em qualquer outro. Isso, para mim, foi um divisor de água emocional, sabe? Mental, de tal forma que eu levo isso para a minha vida. Eu hoje, né, sendo maquiadora, empreendedora e também influenciadora, eu olho para a minha vida, eu às vezes tento me olhar de fora, né, que é difícil, mas eu faço esse exercício e eu falo que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, né? Às vezes minha mãe até se assusta, porque às vezes ela diz, porque eu gosto disso, e eu gosto de trabalhar nisso, e eu vejo como filha né, e como empreendedora, eu olho para ela e eu vejo um potencial enorme nela em tantas outras coisas, além do que ela trabalha, mas ela optou por trabalhar só naquilo, né? E eu falo para ela assim, tudo que eu quiser na minha vida eu posso realizar, né? E eu levo muito isso para mim, eu acredito muito em mim, eu sou uma pessoa que eu tenho fé em mim, né? Eu tenho fé em mim. Eu tive, depois desse episódio de depressão, que foi bem, bem rápido lá na minha carreira, eu tive um outro episódio também depois, né? Que já foi com vida particular. E que essa foi pior, né? Porque eu tive acompanhamento. Foi nesse que, na verdade, eu tive acompanhamento psicológico e psiquiátrico, o que foi bem mais grave, né? E depois que eu saí, né, desse período também, foi para mim, hoje, eu tento não me permitir
ter esses momentos, porque eu acho que a depressão, ela começa a dar indícios para ti, né, de que ela tá chegando aqui. Gente, escuta isso. É que nem... Quando eu falo, só um minutinho, quando eu falo, parece que eu tô falando porque eu sou psicóloga, porque eu lido com isso. Não, gente, né? Porque parece que eu estudei, por isso que eu sei. Não, olha só, deixa eu falar. Vocês estão ouvindo aqui de uma pessoa que teve depressão. Sim. E a depressão, a ansiedade dá indícios. Ela te mostra, ela joga para o seu corpo, ela te diz, minha filha, me ajuda a te ajudar. Né? E a gente, às vezes, se cega para isso. Então, ouça o que a Paty tem para dizer. Ela dá indícios, né? Ela começa a dar indícios de que tem alguma coisa ali que não tá legal, que tu começa meio que a te acomodar muito, né? Tu sente uma necessidade de comodismo, de não fazer mais as coisas que tu gostaria de fazer. Eu acho que o que mais te pega, assim, e que para mim é meio que um termômetro, é quando eu passo a não achar importante ou não achar brilho naquilo que eu gosto de fazer. Então, se eu tenho, né, uma rotina, eu gosto de me arrumar, eu gosto de me maquiar, eu gosto de socializar com as pessoas, eu amo viajar. E quando isso perde o brilho para mim, quando isso começa a não ser importante, mas para que mesmo viajar? Mas para que mesmo que eu vou me arrumar, né, se não tem nada de importante? Epa, tem alguma coisa de errado. Alguma coisa não está bem. E aí é um momento que você reage. E a reação, ela pode vir tanto de você mesmo, porque tem vezes que você consegue, né, organizar a sua rotina de modo que você deixe isso para lá. E tem também situações em que você precisa de ajuda profissional. E aí você vai precisar, né, de um terapeuta, você vai precisar de um aporte psicológico e psiquiátrico também, né, de uma medicação, um aporte de uma medicação, enfim, mas ela dá indícios que ela vai acontecer, porque eu acho que é meio que uma somatória. O corpo responde, a substância vai começando a faltar no teu corpo e ela vai te dando, se tu for uma pessoa atenta, tu vai começar a prestar atenção. Você se autoconhecer, você começa a perceber que alguma coisa ali não está normal, né? Porque você tinha um comportamento e você tem outro comportamento, é que nem aquela pessoa que adora socializar. Eu adoro socializar, eu adoro estar com as pessoas, eu adoro conversar com as pessoas, e de repente tu começa a ficar em casa. Ai, não vou sair não. Ai, eu vou ter que me arrumar, sendo que isso faz parte de quem você é. Você foi a vida toda, né, essa pessoa, e de repente você não vê mais por que fazer aquilo, né? Tu fica tipo, mas por que mesmo que eu vou fazer isso? Ai, não, é tão chato lidar com gente que não sei o quê. Gente, é aí o momento onde tu tem alguma coisa de errado. Exatamente. Tu tens que procurar ajuda de alguma forma. Aí quando eu penso nisso, aí eu digo, agora é que eu vou sair mesmo. Ah, eu não tô com vontade de sair não, pois eu vou me arrumar. Inclusive hoje, ontem eu dormi muito tarde, eu atendi uma noiva, atendi a família da noiva, então meu dia foi muito intenso. E quando eu cheguei em casa, eu ainda fiz um arrume-se comigo, fui editar, enquanto eu assisti o jogo, coloquei o jogo no YouTube e fiquei editando o vídeo para postar. E isso lá, quase 10 horas da noite, né? Aí eu postei o vídeo, aí tu tem que ter aquele tempo para responder as pessoas, né, para o algoritmo entregar para mais pessoas e tal. E aí foi que eu fui responder as minhas mensagens de pessoas que queriam agendar maquiagem. E aí eu não dei conta, porque eu já estava com muito sono, fui dormir quase 2 da manhã e eu dormi. Né, o celular caindo na cara, como diz o outro, não, eu tenho que dormir. Aí eu dormi. E quando eu durmo um pouco tarde, eu me dou o direito no sábado de acordar um pouco mais tarde. Mas eu não deixei. Mas ela não me deixou. Aí eu acordei 7 da manhã, né? Com sono, muito sono. Aí eu dizia assim, se eu dissesse pra Rosane que eu não vou poder ir hoje. Ela provavelmente perderia uma maquiadora, uma influência. Brincadeira. Aí eu peguei e disse assim, não,
eu sou muito compromissada. Quando eu faço um compromisso, só se acontecer algo muito grave. Aí eu já, mesmo dormindo, assim, meio que dormindo, eu entrei pra dentro do banheiro e depois que a água gelada bate, já era, né? Aí acabou. Aí acabou, já me coisei, já fui me arrumar, fiz minha maquiagem, aí eu digo, vou gravar um Arrume-se Comigo com esse look, e vou aí, olhei a hora, não, ainda falta 15 minutos, vai dar tempo. Aí eu peguei e fiz, né, gravei meus stories, ainda não postei, mas já gravei. Então, assim, você faz o que precisa ser feito e você não dá tempo para você sentir coisas que não vão fazer bem para você. Porque a sensação que você tem de dever cumprido é uma recompensa para o teu cérebro. Entendeu? Então, quando você faz o compromisso com uma pessoa e você consegue cumprir aquele compromisso, o teu cérebro, ele te estimula, ele diz assim, você é uma pessoa que tem palavra, você é uma pessoa compromissada, você é uma pessoa confiável, porque quando você promete algo para alguém, você consegue executar aquilo, você está endossando quão confiável você é. Então, isso você dá e você recebe, porque você recebe a admiração das pessoas, você recebe os elogios das pessoas, e o teu cérebro, ele está registrando, porque tudo que acontece na nossa vida, o cérebro está ali registrando. Então, isso são pequenas recompensas que a gente tem no dia a dia, que traz uma sensação de prazer, e aí vai estimular o quê? As substâncias que justamente vão regular o nosso humor, as nossas emoções, entendeu? Então, quando você promete uma pessoa para alguém e você vai lá e falha, o teu cérebro, ele diz, você não é confiável, você não fez o esforço suficiente. Aí tu começa a te deprimir com aquilo. E aí mais substâncias, né, vão se desregular no teu corpo e vão te deixar numa situação que vai desenvolver ainda mais, né, os quadros de depressão, os quadros de ansiedade e de tantas outras patologias que nós temos aí, que são justamente endossadas por essa falta de compromisso, em primeiro lugar, que você tem consigo mesmo. Exatamente. Né? Nossa, a Paty resumiu tudo que eu queria falar, porque de verdade é isso, porque assim, a gente precisa entender que existem, como ela disse, né, existem uma série de substâncias dentro do nosso corpo, né, hormônios, que às vezes desregula a própria vitamina D. Sim. A falta da vitamina D é uma das substâncias que são primordiais para estimular o hormônio, né, da serotonina, da dopamina. E porque causa depressão quando ela está baixa. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né, com o corpo também. E quando o corpo te dá essas dicas, às vezes a gente faz vista grossa, né? E aí, foi anteontem, a gente fez uma dinâmica num grupo aí que a gente está prestando uma consultoria, e a dinâmica era justamente isso, né? Quem é que tem celular? Quem é que traz carregador para o trabalho, para carregar o celular? A maioria levantou. Quem é que comprou capinha para o celular? Todo mundo levantou. Quem é que colocou película no celular? Todo mundo levantou a mão. Uai, mas quem é que... E você? Quem é que te protege? Quem é que te blinda? Quem é que te coloca para carregar? Quem é que está fazendo isso por você? Você tem uma pessoa que faz isso ou você está fazendo isso? E muita gente assustou, né? Porque falou, você percebeu que o celular está tendo mais importância... Regalias do que você como ser humano. Né? Porque a hora que você está cansada, você tem que se permitir descansar. Sim. Você tem que se permitir se blindar de pessoas que você não vai contribuir nada para a sua vida. E não vai te fazer bem, né? Pessoas que realmente... Elimina da sua vida. Elimina, se afasta. Eu sempre falo isso, né? Eu falo assim, perdoar não é esquecer. Mas o perdão, ele é extremamente importante na vida da gente. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade de perdoar. Graças a Deus. Mas não é que eu diga assim, porque as pessoas vão fazer as coisas para mim. Eu simplesmente deixo para lá. Porque eu não tenho como controlar o que o outro faz. E tem uma frase também que eu levo para minha vida, que é desde adolescente, que é a seguinte: eu posso perdoar o que tu fez comigo, mas eu jamais poderei perdoar o que tu fizeste contigo mesma. Então, quando a pessoa ela faz algo de ruim para ti, ela está prejudicando sobretudo ela mesma. E o que ela faz com ela mesma é
é a pior, é muito pior do que o que ela faz para mim. Então já é uma autopunição. Entendeu? Já é uma autopunição. Então eu não vou endossar ainda mais aquela punição. Tá, tu fez isso, eu deixo pra lá. Eu ignoro, como eu digo pra minha mãe, que eu finjo demência. Porque isso não vai somar na minha vida. Eu ficar remoendo situações não soma na minha vida. Então eu escolho, é uma escolha que você faz. Eu acho que tudo na vida é uma questão de escolha. Então é uma escolha que eu faço, deixar para lá e não carregar isso como algo que vai me prejudicar. Exatamente. Entendeu? Então eu tenho muita facilidade assim para perdoar. Fulano fez. Eu acho que talvez um pouco de maturidade também traga um pouco disso, sabe? E eu também, eu acho que toda história tem dois lados. Existem as pessoas que são dissimuladas, existem, mas existem muitas vezes as pessoas que fazem aquilo por ignorância, elas fazem por desatenção. E eu estava conversando essa semana mesmo com a minha mãe. Eu falei, mãe, eu não sou uma pessoa que julgo com muita frequência outras pessoas, porque vez ou outra a gente julga mesmo, que somos seres humanos. E tá tudo bem. E tá tudo bem, mas eu evito muito julgar o outro. Sabe por quê? E sabe por quê que eu tenho tanta facilidade para perdoar as pessoas? Porque eu me coloco no lugar das pessoas. Mas empatia não existe. Eu digo, existe. Existe, sabe por quê? Porque se você parar para pensar, quantas vezes você machuca outras pessoas que estão ali ao teu redor, que são do teu convívio, se você parar para pensar quantas vezes você machuca essas pessoas e que elas não abrem a boca para te falar isso, elas simplesmente relevam, você vai se chocar. Você vai se chocar, porque quantas e quantas vezes outras pessoas machucam a nós mesmas e tu percebe, poxa vida, fulano falou isso. A pessoa, ela segue a vida dela que ela nem percebeu. E às vezes quando tu tem uma conversa franca com essa pessoa, nossa, eu não tinha percebido que eu tinha falado isso. Aí eu dei o exemplo da rede social para minha mãe. Eu digo, vai ficar melhor para te entender o seguinte, quando eu pego meu celular e eu vou gravar sobre determinado assunto, eu pego o celular e começo a gravar. Eu tenho o costume de assistir todos os meus stories antes de gravar. E mais, agora eu legendo eles, então eu tenho que ler a legenda primeiro para ver o que se tá fidedigna, se tá tudo certinho, para eu poder postar aquilo. E o que acontece? Quando eu pego o meu celular, que eu vou ver o que eu li, o que eu falei nos stories, eu percebo muitas vezes que eu falei coisas que vai atingir certas pessoas de uma forma muito desatenta. Entendeu? É chega a ser até, né, fazendo uma comparação assim, quando você tem o racismo estrutural, né? E aí você vai repetir uma expressão que tu aprendeu com teu pai e que tu não faz ideia que aquela expressão é um racismo estrutural, mas que você fala aquela expressão e que aí, se tu tiver na internet, vem 1 milhão de pessoas ali e vão te massacrar com aquela expressão. E aí tu diz assim, meu Deus, eu não tinha prestado atenção que isso é racismo estrutural por ignorância, né? Por falta de conhecimento, enfim, por N coisas. E foi a tua intenção praticar o racismo estrutural? Não foi. Entendeu? Então, se você merece perdão por ter feito uma coisa que você não gostaria de ter feito, por falta de conhecimento, enfim, e tantos outros pontos, por que você não vai perdoar os outros? Entendeu? Por que você não vai perdoar? Nós temos dias ruins. Nós temos dias que você simplesmente fica mal-humorado, você acorda num dia que a tua energia está baixa, você, né, responde as pessoas de atravessado. E muitas vezes tu percebe, mas tem vezes que tu não percebe. Né? Então, se você pensar que você é falho e merece perdão, fica muito mais fácil de você perdoar as outras pessoas. Entendeu? Então, eu levo muito isso para a minha vida. E quando eu acho, né, claro que tem pessoas que fazem aquilo de propósito e que diz assim, eu estou fazendo porque eu quero fazer mesmo, eu quero que tu sinta isso, e é algo que me atinge e que me prejudica de forma assim crucial, aí sim, eu tenho a escolha a fazer, eu tenho a escolha de manter aquela pessoa na minha vida ou de afastá-la da minha vida e seguir em frente. E eu sempre escolho afastar essa pessoa da minha vida e seguir em frente, porque não vale a pena, enquanto eu tiver dedicando a minha energia a algo que não me faz bem, eu estou deixando de investir minha energia em algo que vai me fazer muito melhor. Então, eu escolho
ir para o lado que me faz uma pessoa melhor. E isso adoece também. Adoece. Quando você mantém pessoas que não te fazem bem do seu lado, que drenam sua energia, que te criticam, que não vê brilho em você, né? Eu acho que isso você tem tira a sua energia. Você tem que ter esse filtro muito aguçado. Sim. Você tem que ter. E eu falo isso, gente, é com familiar, é com amigos, é com cônjuge, entendeu? Então você tem. Mas eu não posso afastar do meu primo porque ele é uma pessoa ruim. Claro que posso. É claro que eu posso. Eu posso me afastar de um irmão que de repente não me faz bem. Eu posso me afastar daquele. Não significa que você vá cortar relações ou fazer algo mal contra não, ele. Não, mas é simplesmente se afastar. Isso, gente. Sumir do mapa para aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa que não vai te fazer bem, tu dizer, ai, melhor me afastar dela. E investir seu tempo em outras coisas. E eu acho que isso é algo que você tem que levar para a sua vida mesmo, entendeu? Tem pessoas que você vai precisar conviver, e você tem que saber conviver com essas pessoas, se blindar diante dessas pessoas, porque às vezes é o teu chefe, às vezes é o colega de trabalho, e que você precisa. Eu trabalhei na saúde indígena, e eu trabalhava com 10, 15 pessoas na mesma sala, cada uma pessoa tinha sua cabine, né, com computador e tudo mais. Então tinha aquele momento do café que todo mundo se reunia. É claro que tinham pessoas ali que não iam, né, com a minha cara, e é claro que tinha também pessoas que eu não me simpatizava, mas eu conseguia conviver de boa. Isso é ser falsa? Não, isso é ter sabedoria no trabalho. Porque você não precisa maltratar ninguém, você não precisa ser ignorante com ninguém, você não precisa ser mal educado com ninguém, você só precisa falar o necessário, conversar o necessário para você estabelecer ali uma relação amigável para tornar o teu ambiente de trabalho mais agradável, mas não necessariamente que tu vai convidar essa pessoa para ir para tua casa, que tu vai convidar ela. A casa da gente não é todo mundo. Não, a casa da gente é o nosso templo, né? Assim como o nosso corpo, não é qualquer um que entra. Brincadeiras à parte, mas é assim, mas é isso, né? A gente não vai convidar qualquer pessoa para nossa casa, mas a gente precisa ter sabedoria, né? E eu acho que eu sei me lidar muito bem com isso, porque eu sendo uma pessoa pública, eu tenho que saber lidar com as pessoas e com os inúmeros tipos de pessoas. Tem pessoas que vão te amar, você sendo quem você é, e pessoas que vão te odiar, você sendo quem você é também. Sim. E tá tudo bem, entendeu? Eu só tenho que ver para quem eu vou dedicar minha energia. E para quem você vai dedicar a sua energia, acreditar em quem de fato você é. Que só quem sabe de fato quem você é você, minha filha. Você precisa acreditar em você. Era o que eu estava falando para a Rosane aqui. Eu tenho muita fé em mim. Eu sou uma pessoa que o mundo pode estar acabando, mas a partir do momento que eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu acredito piamente que aquilo vai acontecer e eu vou em busca daquilo. Eu faço a minha parte e busco cada vez mais. Olha, quando eu comecei na influência, antes mesmo de ser influência, eu tive pessoas que me desacreditaram, pessoas que já chegaram a me falar assim, eu não sei para que tu tira tanta foto, que coisa chata, tira muita foto, vive falando nesse celular. E olha, pessoas que eu gostava muito, eu me lembro muito de uma situação quando eu viajei, o meu celular, eu fui assaltada numa determinada cidade que eu fui, e eu fiquei sem o meu celular. E eu tinha ido para um evento assim, que eu queria muito ir, e eu queria registrar aquilo, mas eu não tinha celular, porque eu resolvi comprar um celular só quando eu estivesse voltando de viagem. Então, eu ficava usando os celulares das minhas amigas, porque eu tinha ido em grupo. E numa dessas pedidas, que eu digo, fulano, me empresta o celular para eu tirar foto, essa pessoa, ela me falou tanta coisa. Ai, que coisa chata, fica tirando foto, que não sei o quê. E aquilo me entristeceu tanto, eu fui pro quarto, chorei. E depois enxuguei as lágrimas e saí. Né? Saí como se nada tivesse acontecido. Curti o que eu precisava curtir no evento que eu fui para curtir. E terminei a viagem, voltei, comprei meu celular, voltei para casa e recomecei, porque meu celular, eu tinha juntado dinheiro, assim, cada centavo para comprar esse celular, eu comprei ele zerado, eu viajei com ele zerado. E aí levaram o meu celular. E quando eu voltei para casa, né, deixei isso para lá. Como eu te falei, eu sou muito fácil de perdoar as pessoas. Eu não sou aquela pessoa que remói, mas também eu não tenho amnésia, né? Eu me lembro das coisas. Então, quando
hoje, né, eu sendo influencer, eu encontrei essa pessoa algumas vezes, né? E eu olho para essa pessoa, é a pessoa me elogiando. Nossa, eu gosto muito de te assistir na rede social. Tu é uma pessoa que dá uma satisfação pra gente assistir, porque tu fala de assuntos interessantes, né? E eu pensando na minha cabeça, olha, mano, foi tu a primeira a me desencorajar e falar um monte de coisa pra mim, não sei o quê. Então, assim, eu acho que a melhor recompensa é olhar para essas pessoas e ver elas me admirando. Todas as pessoas que desacreditaram em mim, né, que me instigaram, tiveram pessoas que dizem assim, exclui teu Instagram, que coisa besta, que coisa fútil de tu ficar postando essas coisas. E eu disse para essa pessoa, né, um dia eu ainda vou ganhar dinheiro com o Instagram. E hoje eu ganho dinheiro com o Instagram, faço minhas viagens internacionais, tenho meu carro bom, tenho tudo que eu quero com o dinheiro que eu ganho, né? E hoje ver essas pessoas me olhando, me elogiando, dizendo, nossa, parabéns, eu sabia que tu ia conseguir. Mentira, que tu não sabia que eu ia conseguir. Não, mano, tu queria era me desencorajar. Mas eu tenho fé em mim e eu acho que não tem recompensa maior do que o aplauso daquelas pessoas que desacreditaram em ti, mas que foram, de alguma forma, né, a lenha que tu precisava para te dizer assim, eu posso sim, eu vou correr atrás. Tá pensando que é só um rostinho bonito aqui, gente? Não! É muita sabedoria, é muito conhecimento, é muita essa coisa, né, dessa maturidade, né, emocional que ela tem, essa maturidade pessoal também, né, profissional que ela tem, de saber que ela está falando do que ela sabe falar, né, e do que ela acredita. É tão bonito ver isso, né? É tão gostoso ver isso, pensando que é só um rostinho bonito de publi. Não, bem, aqui tem muito conteúdo. A gente já está caminhando para o final. Eu não sei se eu chamo o intervalo, deixa eu ver com o meu assistente. Eu chamo o intervalo ou eu mantenho? Posso manter, né? A gente vai mais 10 minutinhos aqui, que eu vou pedir agora para a gente falou de tanta coisa, né? Foi tão gostoso. Paty, de verdade, assim, foi muito bom ter você aqui, porque, assim, ver você nas redes sociais, a gente não tem a dimensão da sabedoria que você tem. Que bom, né? Entendeu? Que posso saber positivamente. Isso, a gente sabe que você é uma pessoa que tem conhecimento, tem sabedoria, tem, né, já conhece várias coisas da vida, já passou por diversas situações, já enfrentou muitos desafios, mas você, quando a gente está na rede social, vê você na rede social, é aquele momento, né? São apenas alguns minutinhos. Isso, só aqueles minutinhos, mas aqui, e a gente trocando conhecimento, né, trocando sabedoria aqui, você falando de coisas que são tão importantes, mas de uma maneira tão tranquila, né, e tão natural, tão comum, né, de tanta gente que poderia estar fazendo o que você está fazendo, e que em algum momento faltou essa fogueira, faltou essa coleguinha que te desacreditou, e faltou mais, principalmente, aquela acreditar em si mesmo, né, em dizer assim, tá, ela não acredita em mim, mas eu acredito. Eu acredito. E eu sei do que eu sou capaz, eu sei do que pode, do que eu consigo fazer. E falar por exemplo, que você abriu seu coração aqui, falou da sua depressão, falou que buscou ajuda psiquiátrica, psicológica, de uma maneira natural, e para as pessoas entenderem, e eu falo isso o tempo todo, gente, buscar ajuda psicológica, buscar ajuda psiquiátrica não é sinônimo de... Olha, meus doguinhos chegando, meu Deus, pode soltar. Eu tenho apenas 8. Só tem 8, eu ia falar. Eu só tenho 8. Vem cá, vem cá, amor. Oh, meu Deus. Meus doguinhos chegando aqui, Ai, meu Deus. Se eu soubesse, eu tinha trazido os meus, gente. Você tá trazido tudo, olha que soca. Fala oi, Paçoca. Que coisa mais linda. Vem cá, Oreo. Olha aqui o Oreo. Gente, a Paçoca e o Oreo. Eu não sei qual eu comeria primeiro. A Paçoca e o Oreo. Ou Paçoca e o Oreo. Eu não sei qual eu comeria primeiro. Olha aqui com ciúme, Paty, querendo colinho. Olhando pra você, tipo assim, por que você pegou ele aqui? Querendo você, Paty. Olha isso. Tu quer me botar, Nini? Meu bem, fiquei lá, meu bem. Gostoso, vai. Vê, conhece a Paty aí. E aí falando, né, que buscar ajuda psicológica,
ajuda para depressão, para ansiedade, não é um ato de covardia. Não é de fraqueza, não é fraqueza. Na verdade, é necessidade e é mostrar que você é forte também, né? Eu acho que é na fraqueza que você mostra o quanto você é forte. Porque imagina quantas pessoas... Olha, eu já falei isso aqui anteriormente, mas quando existe um quadro clínico, né, de depressão, de ansiedade, enfim, instalado, você não vê brilho. Então, assim, você não vê brilho na sua vida. Então, não importa quanto dinheiro você tenha. Não importa se você tem jato para ir para qualquer país que você queira. Não importa se você tem o amor da sua vida do seu lado. Não importa, porque simplesmente você não vê razão para existir. Então, imagina o quão forte você precisa ser para você se erguer e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém, eu preciso desabafar com alguém, eu preciso pelo menos falar que eu não estou sentindo nada, né? Porque eu acho que existe, né, vertente da depressão que você simplesmente não sente nada. Enquanto a ansiedade é você sentir muito tudo, a depressão é você não sentir nada, você não sente nada, tem tudo, mas você não sente absolutamente nada. Tem desejos, não tem desejo, e tem aquela pessoa que consegue disfarçar e conviver com outras pessoas, mesmo não sentindo nada, e tem aquelas pessoas que nem fazem questão disso, que tá tão assim, né, grave a situação que ela não faz questão mesmo de nada, ela não vê brilho na vida dela. Então imagina quão forte você é quando você busca, né? Então ajuda. Quando você busca ajuda. E esse é um assunto que eu abordo com muita naturalidade. Eu tenho pessoas que muitas vezes elas me mandam mensagem na rede social, no direct, me contam histórias do que estão passando, né? E eu converso com essas pessoas, eu indico profissionais para essas pessoas de uma forma muito natural, porque a gente precisa normalizar isso. A gente precisa normalizar que a saúde mental ela é de extrema importância. E que se você não consegue sair de determinada situação sozinho, você precisa de ajuda profissional. Sim. E tem profissionais que estão aí para atender, né? Que estão disponíveis, né? E tanto na rede pública quanto na rede privada, e não é vergonha. Não é, eu acho, não é fraqueza. Eu acho que isso aí já passou esse momento de você achar que, né, vai no psiquiatra, tu é doido. Doido é quem não procura um psiquiatra quando precisa. Porque imagina tu viver a vida toda, construir uma vida, né, para pessoas que já são mais maduras, já ter uma vida construída e você não conseguir usufruir daquilo porque você não sente vontade. Não, senhora, eu quero usufruir do melhor que a vida tem para mim, né? Então eu tenho sim que procurar ajuda e existem muitos caminhos, né? A rede social aí, tá? Coloca lá no psicólogo, psiquiatra, que hoje o que mais tem é informação para você primeiro entender um pouco do seu problema, né, para que você realmente tenha aquilo como problema, porque tem muitas pessoas que passam, né, acho que todo mundo passa pela fase da negação. Eu não tenho esse problema, não, eu não tenho. Muita gente passa. Né, isso é frescura, isso é frescura. Falta de Deus. Isso é falta de Deus, falta de fé. Né, aí a gente ouve muito, falta de uma roupa para lavar, de um quintal para capinar. Isso. E não é nada disso, gente. Precisamos normalizar que precisamos de ter saúde mental. E precisamos cuidar da saúde mental. E precisamos cuidar da saúde mental. E que isso faz parte de todo mundo. Como a Paty falou, não tem riqueza, não tem profissão, não tem cor, não tem raça, não tem sexo, não tem nada. Não tem nada. Ela vai chegar. Agora, como que eu, Rosane, me identifiquei, por exemplo, tendo depressão eu estava com 47, 48 anos, já entrando no climatério, sim, porque teve já todas as alterações, aí né, as pessoas falando, mas você é psicólogo, você está com depressão? Assim? Tem um psiquiatra que eu sigo que ele tem depressão. Ele tem depressão, e aí ele conta, até a forma como ele se expressa na rede social é muito depressiva, mas ele diz assim, eu faço tratamento, e é muito legal porque muitas pessoas vão se identificar com ele, gente. Entendeu? Muitas pessoas se identificam. E eu falo assim, peraí, eu já dei várias respostas, assim, meu pai dizia que era a resposta atravessada, mas não é, a pessoa, mas você é psicólogo, você tá com depressão? Eu falei, quer dizer que o cardiologista não pode morrer de ataque cardíaco? Diz aí, mulher. O ortopedista não pode quebrar um osso, não pode quebrar uma perna, não pode não. Antes de eu ser psicólogo, eu sou ser humano, né?
E como a Paty falou aqui anteriormente, não é só uma questão, vamos dizer assim, uma questão emocional, às vezes questões fisiológicas. Sim, também, né? A menopausa, ela traz isso, né? O climatério, ela traz essa desregulação de hormônios. E que pode gerar, assim. Então, antes de você se culpar por alguma coisa, procure saber como é que está a sua saúde física. Sim. Vá buscar um atendimento lá no meu consultório mesmo, quando as pessoas chegam. Primeira coisa que eu faço é perguntar: você já fez exames para saber como é que estão as suas taxas de vitaminas, seus hormônios, suas coisas? É a primeira coisa, e eu tenho isso com todos os pacientes. Tenho, doutor, eu já fiz tudo, por isso que a médica me mandou para cá. Exato. Então tá tudo certo. E quando vem por livre espontânea vontade e que diz, não faz, então vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer essa primeira consulta, você vai buscar uma ajuda, né, um exame para ver Sim. tudo, um exame com o médico, porque se você tiver com alguma deficiência vitamínica, Sim. hormonal, a gente vai poder trabalhar juntos. Sim. Né? E às vezes não. Então, isso não é falta. Mas então a gente tem que entender que não é porque eu sou psicóloga que eu não vou ter uma depressão, claro. Mas a gente precisa entender aquilo que a Paty falou com sabedoria. Te conheça, sabe? Entenda o que seu corpo está dizendo, né? Saiba lutar contra aquelas Sim. pequenas alterações no seu corpo. E não ignore, né? Eu acho que é essa questão de não ignorar. Né? Porque a gente quer muito parecer forte o tempo todo, então a gente ignora. E a gente não precisa. A gente não precisa. E a gente ignora muitos sinais, né? Que o corpo da gente dá, que a mente da gente dá. E você tem. Não é que você vai se tornar uma pessoa, né, hipocondríaca ou uma pessoa que tá ali o tempo todo, meu Deus, eu tô com um problema. Não é Pronto, isso. Já vai sair. Olha, né? a apresentadora e a influencer que falou que a gente tem que começar a beber, tomar remédio. Não é isso. Não é isso. É você estar vigilante nos seus sinais e sintomas, né, para possíveis problemas que você possa ter, ou não, ou até descartá-los, dizer, não, tu não tem nada, tu tá criando da tua cabeça, né? E olha, eu só vou dar um exemplo para finalizar. Eu faço tratamento de enxaqueca, né? Eu sou, infelizmente, uma enxaquecosa, meu cérebro é hipersensível, então a cheiros, a iluminação, barulho, enfim. Coitada, hoje aqui ela tá super estimulada. Tô super estimulada. Eu vou deixar você dormir de tarde. De tarde eu tenho outra noiva. Não, isso aí é uma coisa que não dá para controlar, porque eu maquio com uma iluminação forte também em cima de mim, então é uma coisa que eu não posso fugir. E aí o meu neurologista, ele falou assim: Paty, eu já tô com uma dose, porque eu tomo um medicamento para ansiedade, para dar uma controlada na enxaqueca, né? Porque por causa da hipersensibilidade. E aí ele já aumentou a dose do medicamento, ele falou assim: olha, eu vou te encaminhar agora para o psiquiatra, porque pode ser que tenha alguma coisa desregulada e que esteja, né, trazendo para a enxaqueca, porque até então a minha enxaqueca ela é primária, né? Ela é a dor de cabeça pela dor de cabeça, ela não é secundária, ou seja, ela não vem de outro problema. Só que a partir do momento que ele me indica a ir para um outro profissional, então a gente já vai descobrir se ela é uma dor de cabeça, né, uma enxaqueca secundária, ou seja, ela pode advir de outro problema. Sim. Né? Então, assim, olha como as coisas elas vão se encaixando. Né? Eu falei, beleza, eu vou consultar agora com uma psiquiatra, né, porque eu conheço uma psiquiatra muito boa e eu vou consultar com ela. Então, vocês vejam que não é porque eu estou aqui na rede social, me maquiando todo dia, né, fazendo toda um monte lindona, toda linda, maravilhosa, viagem e tal, que eu não tenha problemas. Né? Eu tenho problemas e o que mais me deixa feliz é saber que eu posso descobrir que problema é esse para que eu possa tratar esse problema. Então, isso é de suma importância. Às vezes, as pessoas têm medo de descobrir o problema. Tem muita gente que diz assim, eu não vou no médico porque eu tenho medo dele me dizer alguma coisa que eu não quero ouvir. E, às vezes, é a tua chance de descobrir logo para que tu possa te tratar e se livrar do problema. E tem muitas pessoas que têm medo. E não tenham medo. A melhor coisa que tem, gente, é o esclarecimento, é o conhecimento, é a gente saber o que a gente tem para que a gente possa tomar uma atitude. Porque a gente não saber, a gente ser ignorante diante das situações é que nos leva a cometer muitos erros. Então, a gente tem que ter, né, essa gana de querer saber realmente, de ter mais conhecimento para que a gente possa viver melhor.
Olha, gente, a gente vai ter que marcar um outro momento, né? Porque a gente vai ter que falar de outras coisas aqui que a gente programou para falar, né? Dos 8 doguinhos dela. Que ela os 8 doguinhos são minha terapia diária de dia. Dos 8 doguinhos dela, de uma série de outras coisas. Mas assim, eu tô mais impressionada, mais admirada por ter te conhecido pessoalmente, por saber, né, que você tem... Tá, vamos pegar. Viu ele pedir, né? Por saber, né, de fato, que você conseguiu encontrar nas adversidades coisas que você hoje traz para a sua vida como sucesso total. Então, eu só admiro, né, parabenizo você, agradeço a você por ter vindo, né, por ter estado aqui comigo, mesmo com sono, para você repetir. O sono passou, foi rápido. É só na hora que a gente acorda. E eu tenho certeza que valeu muito mais a pena estar aqui do que estar deitada. Não, e quando a gente pensa que está contribuindo com alguém, que possa estar inspirando alguém, na minha rede social, muitas vezes, né, a gente está cansado, enfim, e a gente pensa assim, será que tá valendo a pena eu estar dedicando esse tempo na rede social? E é incrível, como eu sempre falo que nenhuma oração volta vazia. E sempre que eu pergunto alguma coisa assim no meu íntimo, eu converso com Deus me manda pessoas e elas sempre mandam no meu direct, assim, Paty, eu gosto muito de te assistir, nossa, tu me inspirou muito para tal coisa, né? Que bom, olha, a palavra de hoje que tu falou, a reflexão que tu fez hoje, ela me ajudou tanto. Então, assim, são respostas, né? São respostas que a nossa existência não é em vão. Acho que todo mundo tem algo a contribuir com alguém. Né, eu vi no briefing, né, que tu mandou, que tu queria que eu deixasse uma mensagem, né, e algo que eu queria desmistificar em relação à maquiagem, enfim. E é uma coisa que eu levo muito na minha rede social, no meu dia a dia, e eu brinco com as meninas, né, com todo mundo, que eu não quero ver ninguém xoxa, capenga nem requenguela, né? Sim. É uma linguagem bem popular aqui da nossa região. Mas eu acho que uma das coisas assim que é preciso ser desmistificado é que maquiagem é futilidade. Né? Eu acho que maquiagem não é futilidade, maquiagem é autoestima, maquiagem é algo que vai... É autocuidado, é algo que vai te tornar uma pessoa melhor, porque quando você... eu que já trabalho com isso há tanto tempo, quando eu vejo uma mulher maquiada e a forma como ela expressa no olhar, ou que ela expressa com palavras, como ela se sente, aquilo para mim já é uma terapia, sabe? Já é aquela mulher fazendo uma terapia de se enxergar de uma forma que ela não é comum de se ver todos os dias. E quando eu falo de maquiagem todos os dias na minha rede social, porque todo santo dia eu falo sobre isso, todo santo dia eu me arrumo e mostro o meu look do dia, né? E eu mostro o meu trabalho, mostro a minha correria. Então, de alguma forma, eu estou dizendo para as pessoas que todo mundo é capaz, né? E eu sou uma pessoa capaz. Numa das minhas sessões de terapia com a minha psicóloga, eu estava triste, né, nesse dia, e eu falei para ela uma situação, e ela falou assim: Patrícia, olha para ti. Tu é uma pessoa totalmente improvável. Então, Deus gosta das pessoas, Deus torna as pessoas improváveis, porque quando você pensa, né, trazendo tantas camadas, né, tipo uma negra na internet, né, enfim, tantas outras coisas, e você vê aonde você chegou, quem é você para as pessoas, o tanto que você inspira as pessoas. Então, assim, você é uma mulher improvável, então você precisa se orgulhar disso, você precisa levar isso para as pessoas e fazer elas se inspirarem cada vez mais em ti. Então, eu absorvi muito isso. Eu sou uma mulher improvável. A gente precisa se inspirar mais na gente. A gente precisa se inspirar na gente e a gente precisa transmitir isso para as pessoas. A gente não pode guardar as coisas para a gente precisa compartilhar. E o meu propósito na rede social é justamente isso, é compartilhar o que eu tenho de melhor e poder levar isso para a vida das pessoas, inspirar as pessoas para o melhor que elas podem ser. Viu, gente? Inspiração em pessoa, né? Em história, em muitas coisas que a Paty falou, que eu acho que muita gente já vivenciou, já experienciou, e que não, de repente, não teve essa chance de seguir ou de fazer a virada de chave. Então, mas agora você viu aí que é possível, que você consegue, né? Que se a Paty conseguiu, você também consegue, porque a Paty conseguir
É porque ela teve realmente essa vontade de fazer diferença na vida dela e, consequentemente, na vida de várias outras pessoas. Eu, mais uma vez, agradeço a sua participação. Obrigada. Agradeço por você ter me escolhido e não a sua cama. Acho que foi uma escolha muito melhor. Foi uma escolha assertiva. Foi uma escolha assertiva. Eu acho, assim, mas a gente está encerrando o programa. Eu quero dizer que conte comigo, conte com o programa Ser Pleno, conte com, né, o que a gente, como pessoa, né, quero que você tenha em mim também, se precisar de alguma coisa, de alguma orientação, estou aqui. E foi uma honra estar com vocês mais um sábado, mais um fim de semana. Vocês tiveram a honra e eu tive também a honra de estar com vocês. E semana que vem a gente volta com mais um programa Ser Pleno com Rosane Fonseca. Vem ser pleno você também.